Se a caminhada da civilização deixasse pegadas no caminho, talvez se pudesse marcar aqui a primeira marca, o primeiro sinal do nosso passado pré-histórico. Como veem, é uma gruta que já teve ao longo do tempo muitos nomes. Foi a Gruta da Moura Encantada, foi a Gruta dos Morcegos, foi a Gruta do Pesqueiro Grande, foi a Gruta do Dominique. O Dominique, um bandido célebre, e esse é verdade que existiu, e escondia-se aqui. Hoje chama-se-lhe apenas a Forninha, que é um dos mais importantes monumentos para o estudo do passado arqueológico do nosso país. Há já mais de 100 anos, cerca de 1880, um grande investigador, Nery Delgado, fez a exploração sistemática. Lá ao fundo há uma abertura, uma espécie de poço, que tem 9 metros, para onde naturalmente as populações iam atirando os seus restos. Ora bem, explorando esses detritos, metro a metro, Nery Delgado conseguiu reconstituir o passado pré-histórico português durante um longo período, durante perto de 1 milhão de anos. O passado de Peniche é realmente uma aventura, e uma aventura não só no tempo, mas também no espaço. Aqui o cenário geográfico alterou-se profundamente. E isso não só influiu na história, como pode-se dizer, isso provocou a história. Acho que uma boa introdução a estes problemas é o livro de Mariano Calado, Peniche na História e na Lenda. Ele dá-nos este esquema de como seria o litoral português aqui na região de Peniche, nos inícios da nacionalidade. É mais ou menos o que eu tenho aqui neste pequeno mapa. Como veem, Peniche é ainda uma ilha, está separada do território continental. Isto é o Baleal, outra ilha. E o mar penetrava através de um rio relativamente profundo até ao sítio onde hoje fica a Touguia. É claro, quer Peniche, quer o Baleal, eram ninhos de corsários que flagelavam o interior do país. A partir do século XIII dá-se uma rápida transformação, os terrenos vão se assoreando com o transporte dos materiais por este rio, e hoje é aproximadamente isto o que se pode ver. Quer Peniche, quer o Baleal, estão ligados ao território, e a Touguia fica já no interior. Eu penso que é essa situação, a ameaça dos ataques vindos do mar, que marca tão completamente a história de toda a região, a história de Peniche, do próprio nascimento de Peniche. Porque reparem isto, quando o Dom Afonso Henriques conquista Lisboa aos mouros, toda esta costa, toda a costa da Extremadura, fica exposta aos ataques dos piratas ou dos corsários, porque a guerra continuava em terra e no mar, e a guerra no mar era particularmente cruel. Eles tinham aqui
os seus navios ancorados nas grutas de Peniche, que era uma ilha, e faziam o saque impiedoso de toda a região. Suponho que é isso que explica que Dom Afonso Henriques tenha nomeado 2 cavaleiros, 2 cruzados, eram irmãos, o Guilherme de Corny e o irmão Roberto de Corny, eram estrangeiros, tinham vindo a ajudar na conquista de Lisboa, e ele deu-lhes a atoguia aos 2 irmãos. E não vieram sozinhos, vieram com bandos de homens de armas, uns francos do norte e outros gente da Gália do Sul. Sabe-se isso porque há 2 forais que distinguem perfeitamente. Creio que a explicação de pôr aqui guerreiros aqui na atoguia só pode ter uma explicação: defender o território dos ataques dos corsários. Estes muros que estão atrás de mim são, de certo modo, uma relíquia preciosa desses tempos. Estes muros foram construídos pelos próprios cavaleiros cruzados de Dom Afonso Henriques. O foral fala nisto. Era obrigação deles terem atalaias no alto do muro para verem até ao longe se os corsários se aproximavam. E realmente desanima quem anda, enfim, tão interessado por estas coisas da história. Desanima pensar que isto nem sequer está classificado, isto é uma propriedade particular. Se quem quiser pode meter um trator, deitar abaixo, e um dos principais monumentos da história da nossa Extremadura pode desaparecer de um momento para o outro. Depois do castelo, o monumento mais antigo da atoguia é esta igreja de São Leonardo. É do século XIII. Vejam estes capitéis, num deles lá estão os touros. Os touros, que era o emblema dos fundadores, dos irmãos Cornes. A igreja chama-se São Leonardo e eu penso que isso tem a ver com esses tempos de guerra contra os corsários, porque o São Leonardo é o santo patrono dos cativos, é o santo que resgata os homens caídos em cativeiro. Aqui na igreja há um quadro que representa justamente a libertar das correntes e das grilhetas. Este era o papel realmente aqui dos moradores, era lutar contra os mouros que faziam os cativeiros. Mas há muitas outras razões aqui que ligam a atoguia ao mar. Esta gente dava rameiros ao rei. O mais antigo documento que eu conheço da Marinha Portuguesa refere-se aqui à atoguia. Os marinheiros protestaram porque o rei os fazia andar nos seus navios 3 meses seguidos e à própria custa. Ora, eles diziam não, o costume não era esse. O costume era só 6 semanas. Reclamaram e tinha razão. Realmente o costume eram 6 semanas. E tudo isso liga a história da atoguia ao mar e à guerra no mar. Este é realmente um bom lugar para mostrar como a história e a lenda se podem entrelaçar. Atoguia. De onde é que vem a palavra atoguia? Bom, o que se costuma ler é isto. Atoguia é o mesmo que a touros, touros, touradas. Bom, é que o rei Dom Pedro com certeza gostava muito de touradas e foi daí que veio o nome. A prova, sabem qual é a prova? A prova é esta. Este conjunto de pedras elevadas aparece em todos os guias como o touril do rei Dom Pedro.
eu tenho junto de mim um habitante aqui da terra, que é uma pessoa muito curiosa por história local, o Sr. Agostinho. Vou-lhe fazer uma pergunta simples. O Sr. Agostinho, o que é que pensa do Touril, aqui do Touril da Atoguia? O que eu penso, Sr. Professor, isto é uma pura mistificação. Existiu nesta terra, nascido e criado nesta terra, um senhor que, a certa altura, era praticamente o homem que superintendia, enfim, à terra as suas atribuições, e ele lembrou-se de dizer que isto era um Touril. Mas, por aquilo que investiguei e por aquilo que só ouvi nessa altura, para mim é uma pura mistificação. Você ainda conheceu esse homem? Oh, se conheci muito bem. Quer dizer, a lenda do Touril já nasceu no seu tempo. Mas muito depois de ser homem, muito depois de ser homem. Bom, isto é engraçado, porque, é claro, é assim mesmo. No tempo de Dom Pedro não havia touris, não havia touros aqui, tudo isto é uma atrapalhada. A razão porque isto se chama atoguia não tem nada a ver com touro. A palavra é completamente diferente. A ideia dos touros vem do nome dos povoadores, de Corni. Daí é que veio o nome do touro, veio o emblema, mas não deixa de ser significativo que numa terra onde os monumentos verdadeiros, como o castelo, estão a derruir, os falsos monumentos, nascidos já no nosso tempo, gozem de tanto culto público. Recordações verdadeiras do tempo do rei Dom Pedro há aqui perto. Eu penso que o rei Dom Pedro terá muitas vezes entrado por esta porta. Isto é nem mais nem menos que o Paço Real da Serra del Rei. Há um documento de 1358, portanto é 3 anos depois da morte de Inês, em que Dom Pedro assina e refere-se aos espaços que tem na Serra de Apar da Touguia. Era a Serra da Touguia, passou a chamar-se Serra de El Rei, por se ter construído este palácio. É muito possível que o rei tenha entrado muitas vezes por esta porta, a porta gótica, uma coisa do século XIV. Esteve aqui o rei Dom Fernando. É realmente dos edifícios com maior interesse histórico da nossa Extremadura. Depois, no século XVI, foi comprado por um conde da Touguia que lhe juntou um corpo manuelino, que também está todo ele de pé. Ainda aqui há salas que lembram a sala do Castelo de São Jorge, em Lisboa. Isto, o último conde da Touguia, como sabem, foi chacinado em Belém. Ele era casado com uma távora e isso bastou para perder a vida. E então o palácio entrou, foi na posse de particulares e mantém-se hoje na posse privada. Apesar de todo o carinho e de todo o respeito que os atuais donos desta parte do palácio têm tido pela história, é claro que não é possível senão ao património fazer o que seria indispensável para recuperar uma peça tão importante da história portuguesa. Com o tempo, este rio que ligava a Touguia ao mar foi assoreando. No século XVI já se pode ir perfeitamente a pé para Peniche, porque Peniche já não é uma ilha. E o resultado é que os corsários muçulmanos também tiveram que sair dali, foram para mais longe e aninharam-se na Berlenga. E é preciso continuar a enfrentá-los, mas agora o escudo de proteção é Peniche, já não é a Touguia. Nessa altura é o próprio conde da Touguia quem vai pedir ao rei para o dinheiro que havia de gastar no castelo da Touguia, deve consumi-lo antes numa fortificação que é indispensável construir em Peniche. A primeira fortificação que se construiu em Peniche foi aquele pequeno fortim redondo que vêem na vossa frente.
chamam-lhe mesmo o Redondo. Começou a ser construído em 1557, ainda pelo rei Dom João III, e acabou a construção no ano seguinte, 58, quando já reinava em Portugal, é claro, menino pequenino, El Rei Dom Sebastião. Como veem, por cima do portão tem uma grande lápide que está escrita, lá diz isso tudo, exatamente, quando foi construído, lá chama Invictíssimo a Dom Sebastião, imagina, Invictíssimo, coitado. E diz outra coisa, diz que os reis mandaram construir por pedido de Dom Luís de Ataíde. Dom Luís de Ataíde é o terceiro conde da Toguia e eu acho que é justo prestar-lhe aqui uma homenagem. Foi um dos grandes portugueses do seu tempo. A costa de Peniche tem alguns dos trechos mais emocionantes do litoral português. Eu acho que ninguém devia morrer sem vir ao menos uma vez aqui. Isto chamam-lhe os Passos de Dona Leonor. É um abrigo natural a que está naturalmente ligado a uma lenda. A lenda liga, é uma espécie de Romeu e Julieta. Havia uma fidalga, Dona Leonor, tinha um namorado, que era o Rodrigo, mas as famílias não concordaram. E os amantes encontraram-se aqui, nesta Lapa, algumas vezes. Era aqui que a Dona Leonor, com uma tocha à noite, o guiava. A família obrigou o Rodrigo a cortar com esse amor, meteu-o no convento da Berlenga, mas mesmo assim o Rodrigo vinha, atravessava o mar e vinha até aqui. Bem, houve uma noite, naturalmente, em que a família da Leonor descobriu. A Leonor teve que correr, caiu por essas fragas, como veem, o mar está perto, e quando o Rodrigo chegou, encontrou só, boiando nas ondas, o manto de renda branca da sua amada. Ele próprio deitou-se ao mar, morreu. Dizem que o corpo foi dar do outro lado, ainda hoje chama aquele rochedo de Frei Rodrigo. Reparem como esta lenda é uma mistura de duas coisas. Realmente, por um lado, do Romeu e Julieta, do amor e da morte. Por outro lado, de uma lenda muito em voga no século XVI, do Leandro e da Hera. Diz que o Leandro atravessava todas as noites o Bósforo para ir ver a amante, a Hera. O próprio Camões conta essa lenda. É um dos sonetos muito belos do Camões. Um soneto que começa: seguia aquela luz que o guiava. Provavelmente é dessa altura a lenda aqui dos Passos de Dona Leonor. Quem visitar Peniche para ver coisas belas não pode deixar de vir à Berlenga. Eu estou a falar-lhes aqui na fortaleza de São João Batista, na Ilha Berlenga. Logo a palavra Berlenga dá que pensar, porque Berlenga em português não quer dizer coisa nenhuma. Não sei a origem, isso aliás nunca foi estudado, mas tenho uma ideia. Há aqui outros ilhéus. Há dois pontiagudos que emergem assim das águas, como duas torres, aqui chamam os Farilhões. Ora bem, Farilhões, não tenho dúvida nenhuma que estes Farilhões portugueses têm a ver com os Faraglioni italianos, que ficam junto da ilha de Capri e que têm uma configuração um pouco semelhante aos nossos. De Faraglioni para Farilhão há realmente uma relação. Se assim é, também Berlenga deve ter origem italiana. Ora bem, Berlenga no italiano medieval significava mesa.
E quem olhar a ilha do lado de Peniche, ela parece realmente uma grande mesa posta. Quando a gente quer contar a história de Peniche, começa atrás de Peniche. Começa no Castelo da Touguia, porque era ali que o rei Dom Afonso Henriques estabeleceu a defesa contra os corsários. Reparem nisto, Dom Afonso Henriques nunca conquistou Peniche. Peniche era uma ilha, Dom Afonso Henriques deve ter passado a caminho de Lisboa e Peniche ficou de fora, como um grande vespeiro de corsários que atacavam implacavelmente as povoações da costa portuguesa. Mais tarde, Peniche ficou colado ao litoral. Portanto, os corsários deixaram de poder juntar-se ali, mas vieram aqui para a Berlenga. E a Berlenga era realmente o ninho das vespas. Foi preciso trazer para aqui a fronteira. E esta fortaleza nasceu exatamente da necessidade da luta contra os piratas e os corsários. Eu falei de piratas e corsários como se fosse a mesma coisa. Bom, e realmente não é. A diferença é mais ou menos a que vai de ladrão a soldado. Quer dizer, o pirata fazia a guerra dos mares por conta própria e o corsário, em princípio, por conta do seu rei. O corso era uma atividade nobre, houve corsários que foram nobilitados nos respectivos países, por exemplo, Sir Francis Drake, ao passo que o pirata era sempre considerado um criminoso e enforcado na verga do navio. Isso leva-me a perguntar, e aqui na Berlenga havia corsários ou piratas? Eles diziam que eram corsários, porque faziam a guerra do Islão. Era a guerra contra o cristianismo que tinha ocupado a península. Nós dizíamos que não, que eram piratas. E quem fazia o corso, em nome da verdadeira fé, éramos nós. De qualquer maneira, é nessa guerra, corsários contra piratas, que aparece a cruz de Cristo, que é a cruz em nome da qual nós fizemos os descobrimentos. Mas na Berlenga, o que interessa não é só a história. Eu penso que é principalmente a natureza. A natureza tem realmente aqui aspectos fascinantes. A ilha foi classificada como reserva biogenética pelo Conselho da Europa, e com toda a razão, porque há aqui exemplares que já são únicos. Bom, em todo caso, há que fazer uma observação. Essa classificação impõe uma série de proibições. Aqui não se pode pescar, não se pode caçar, não se pode andar, não se pode fazer coisa nenhuma. Isso em troca de nada, porque não há qualquer dotação para compensar dessas restrições. Mas há aspectos realmente muito curiosos. Eu vou falar de dois que tocaram-me mais. Um é o das lagartixas. Não sei se vocês sabem que se as lagartixas também viessem no Guinness Book, as Berlengas estavam lá, porque esta é a região do mundo com maior número de lagartixas por metro quadrado. Bom, 5.000 em cada hectare. Mas não é isso. O que acontece, e isto é que é muito interessante. Interessante para quem quiser achar-lhe a graça. Quem não quiser, não acha. Os exemplares de lagartixas que estão aqui vieram para a ilha antes da glaciação de Würm. Isto quer dizer há mais de 15.000 anos. Nessa altura a ilha estava ligada ao continente.
E nestes 15 mil anos de isolamento, de vida à parte, adaptaram-se. A lagartixa nas relengas é diferente de todas as outras lagartixas. É uma lagartixa que não combate, fazem assim uma luta com cortesias, levanta a cabeça, baixa a cabeça e não combatem. É uma lagartixa poligâmica, cada lagartixa macho tem um harenzito entre 3 e 6 lagartixas fêmeas. É uma lagartixa pacífica e preguiçosa. Bom, quem quiser pensar nos resultados do isolamento tem aqui matéria que chega. E o outro exemplo é o das gaivotas. Também aqui o número das gaivotas está a subir de uma forma desesperadora. Receia-se que no fim do século, portanto já daqui a 8 anos, seja necessário exterminar muitos milhares de gaivotas. Bom, e eu aí fico horrorizado. Mas então as gaivotas é Deus que as dá, então elas são o que é natural, tem que haver, foi isto que eu disse aos biólogos que estudam aqui a ilha, mas não é. É que esta civilização do consumo, essas lixeiras das praias, que vão desde o Minho até ao Algarve, fazem com que as gaivotas encontrem um alimento muito superior ao normal e se venham encontrar aqui na ilha até terem uma densidade que torna a sua vida impossível. E isto vai criar esta enormidade. Vamos ter de matar as gaivotas. Isto a mim emociona-me e acho que é um anúncio. É um anúncio a perguntar quando é que a civilização do consumo nos não vai obrigar a nós a matarmos-nos uns aos outros.